Rádio Novelo. Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Eu preciso dizer que tenho uma certa dificuldade em resumir a história que você vai ouvir hoje, porque são muitas histórias em uma. É uma história sobre como uma coisa invisível pode se tornar visível. É uma história que tem a ver com o poder do rádio, dessas vozes que viajam pelo ar. É uma história que toca num momento da história recente brasileira, na saída da ditadura e na redemocratização, quando tudo parecia possível. Mas essa história também é uma história de pai e filho. Quem vai contar essa história, que são essas histórias todas, é o Idjahuri Terena. Em meados do século XX, uma ideia estava pairando no ar. Ela era uma ideia antiga, na verdade. Uma ideia que estava entre uma convicção e uma ameaça. A ideia de que os índios no Brasil iam acabar. Essa é uma ideia que foi pensada, que foi falada e que foi até desejada por muita gente, inclusive bem antes do século XX. Mas ela chegou a ser articulada até por um grande antropólogo brasileiro, o Darcy Ribeiro. Nos anos 50, o Darcy fez uma grande pesquisa sobre o estado dos povos indígenas no Brasil. E ele viu que só nas 5 décadas anteriores, mais de 80 etnias tinham desaparecido. E chegou à seguinte conclusão, que os índios estavam diminuindo e que as identidades específicas estavam cedendo para as identidades genéricas. Esse que a gente ouviu agora é o Beto Ricardo. Ele é socioambientalista, indigenista, antropólogo. Mas o Darcy Ribeiro, que fique claro, não queria que os indígenas brasileiros acabassem. Só que era isso que as pesquisas dele estavam indicando. Em algum momento, não se sabia quando, ia deixar de ter povos indígenas, no plural, no Brasil. Não era só que as populações indígenas estavam declinando, que eles ainda estavam sucumbindo a doenças e a ataques, mas que, com as pressões do avanço da dita civilização, eles estavam perdendo a língua, a cultura, o modo de vida. Eles estavam perdendo a identidade. E isso é um outro jeito de morrer. Essa conclusão foi publicada num livro do Darcy Ribeiro, de 1970, chamado Os Índios e a Civilização. E foi bem nessa época que esse cara que a gente está ouvindo, o Beto Ricardo, estava virando antropólogo. Era um momento em que as populações indígenas estavam nessa ladeira abaixo. E também era um momento em que o governo militar estava planejando começar uma série de obras faraônicas pelo interior do país. Planos faraônicos que eram baseados na ideia de vazio demográfico, de que já não tinha gente nesses lugares. E havia uma grita com relação aos impactos que iam gerar essas grandes obras de hidrelétricas, de estradas e tal. Então era absolutamente urgente fazer um levantamento do estado da situação e pudesse acompanhar o que ia acontecer nessas regiões. Em 1974, o Beto Ricardo se juntou ao Centro Ecumênico de Documentação e Informação, mais conhecido como CEDI. O CEDI era uma ONG antes desse termo ONG existir, do jeito que a gente usa hoje. Era um grupo da sociedade civil dedicado à defesa dos direitos humanos e era ativo em muitas frentes, inclusive na defesa dos povos indígenas. Quando o Beto entrou no CEDI, eles estavam às voltas com uma missão que era, ao mesmo tempo, muito simples e muito complicada. Era entender quem e quantos eram esses povos indígenas. Os índios estavam invisíveis na cena pública e nós começamos o trabalho de uma maneira muito singela. O trabalho era refazer aquela pesquisa do Darcy Ribeiro, porque os dados dele eram da década de 50. Quer dizer, já tinham se passado uns 20 anos. Então o Beto pegou um caderno com um abecedário, tipo uma agenda, e começou a anotar
todas as etnias indígenas de que ele tivesse notícia: nome, localização, população, língua. A partir daí, a ideia era ir a campo para descobrir qual era a situação de cada comunidade. E, em 1978, o CEDI conseguiu financiamento para começar esse levantamento para valer. Era uma tarefa gigantesca, continental. E ela ia ser levada a cabo por muita gente. Primeiro, o CEDI foi mapeando as pessoas que já estavam em campo, trabalhando com povos indígenas Brasil afora. E eles iam perguntando: tem alguém que está indo para a região tal, para a aldeia tal? Então, por exemplo, o Ricardo é médico, vai atender uma emergência lá nos Índios X. Antes do Dr. Ricardo sair para esse atendimento médico, o pessoal do CEDI dava uma ficha para ele. A gente criou uma ficha padrão que era por etnia, nome, língua, localização, população, histórico do contato, fontes de informação. Essa ficha tinha 59 perguntas. Era muita informação chegando de muitos lugares ao mesmo tempo. Não só das fichas, mas também de outras pesquisas, de cobertura de imprensa, enfim. A nossa rede de colaboradores chegou a ter quase 1.000 pessoas. O Beto brinca que o CEDI inventou a rede social antes do Mark Zuckerberg inventar o Facebook. Eram antropólogos, indigenistas, linguistas, jornalistas, agentes de saúde, missionários, todo mundo correndo contra o tempo para captar uma realidade que, se o Darcy tinha razão, podia estar escorrendo por entre os dedos. Conforme os dados iam chegando, eles iam sistematizando e analisando, juntando as peças desse enorme quebra-cabeça. Quando a gente começou a juntar e formar a primeira imagem com dados alternativos, a gente acabou descobrindo que os índios não estavam desaparecendo, estavam crescendo. As populações indígenas não só não estavam caindo, elas estavam crescendo, e crescendo mais que a média nacional. O que significava que a presença indígena ia ser cada vez maior. O time do projeto ia batendo esses dados com o levantamento do Darcy, dos anos 50. E eles encontravam aldeias que tinham se multiplicado. Povos supostamente extintos que estavam reaparecendo. E não era só que eles estavam vivos, eles estavam reafirmando as identidades deles, as culturas deles. Era como se os povos indígenas no Brasil só tivessem passado um tempo invisíveis. Hoje eu vejo um debate muito grande sobre invisibilidade e parece que toda invisibilidade é ruim, né? Não. Alguma invisibilidade pode ser muito boa para proteger contingentes inteiros de seres que são discriminados e que a priori seriam aniquilados se dissessem o seu próprio nome. Esse é o Ailton Krenak. Acho que ele dispensa apresentações, né? E para entender isso que o Ailton está falando, a gente tem que recuar um pouco no tempo. Eu perguntei para ele quando é que ele se deu conta que tinha essa ideia no ar, de que os índios iam desaparecer. Essa ideia ela me afetou de uma maneira gradual. Digamos assim, quanto mais eu me aproximava do sol, mais ele me queimava. O Ailton nasceu em 1953, no Vale do Rio Doce, ou, como o povo Krenak chama o rio, o Uatu. Na lembrança dele, o primeiro sinal de que o mundo como ele conhecia estava acabando era um cheiro. O cheiro nauseante do caminhão a diesel e da graxa do caminhão. Eu não conhecia esse odor. Ele entrou na floresta como uma peste, apavorando a gente. O cheiro era o primeiro sinal. Depois vieram outros. O córrego que passava nos lugares onde eu vivia, ele começou a assorear. Agora ele parecia um regato. Ele estava ficando pobre. E eu comecei a perceber que o mundo ao meu redor estava ficando pobre. Os Krenak já viviam confinados numa reserva que tinha sido estabelecida em 1922. Agora, nem essa terra estava sendo respeitada.
e aquele cheiro de caminhão, e aquelas serrarias chegando, e aquela sensação de ser invadido, aquilo despertou em mim uma ira, uma espécie assim de fúria. Era uma fúria cega, mas eu tinha uma vontade muito grande de matar os brancos. Eu devia estar com 11 anos quando a gente foi pela primeira vez despejado do lugar onde eu nasci. A gente teve que fazer a primeira fuga. E eu não tinha ideia se a gente ia voltar. Eu simplesmente estava indo. O Ailton e a família dele saíram de Minas para a periferia de São Paulo e depois para o Paraná. Eles foram entrando no mundo mais pobre e mais perigoso. Mas eu vi quando um Guarani Kaiowá, chamado Marçal de Souza, o Tupã-I, levou um tiro desse tamanho que arrebentou aquele frágil corpo dele para sempre. E num tempo em que os seus parentes não podiam nem recolher seu corpo, porque os nossos inimigos eram tão ferozes, babavam ódio e podiam matar a gente de qualquer maneira. Eu venho desse tempo, eu fui forjado nesse universo de pessoas que levantavam a voz e desapareciam. Então eu sabia que a gente tinha que ter uma estratégia, que a gente não ia anunciar um movimento indígena de uma hora para outra. O Ailton fala na fundação de um movimento indígena porque ele mesmo faz questão de dizer que movimento indígena no Brasil não é nenhuma novidade. Em 1535, quando Cunhambebe juntou vários povos para enfrentar os portugueses no litoral e formou a Confederação dos Tamoios, isso já era movimento indígena. Ao longo da história desse território, povos indígenas se articularam em várias formas de resistência. E bem na mesma época em que o Cedi estava mapeando povos indígenas pelo país afora, estava começando uma mobilização nacional dos próprios povos. Era uma reação, em grande parte, a um decreto de emancipação dos índios. Uma dessas excrescências que vivem assombrando a legislação brasileira e que tem, no marco temporal, sua encarnação mais recente. Dá para resumir assim: com essa emancipação, os índios iam deixar de ser índios e, portanto, iam deixar de ter direito às terras. Basicamente, iam ser emancipados dos seus direitos. O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, já vinha apoiando a organização de assembleia de líderes indígenas país afora. Mas com essa ameaça da emancipação, a mobilização deu uma acelerada. E os parentes decidiram uma hora que eles queriam ser a União das Nações Indígenas. E não demorou muito tempo. Do final da década de 70 a meados dos anos 80, a gente já era parentes organizados na União. A União das Nações Indígenas foi um marco. A UNI, não confundir com a UNE, a União Nacional dos Estudantes. A UNI foi a primeira articulação pan-indígena, pluriétnica, a nível nacional. E foi também uma refutação muito clara a uma parte daquela tese do Darcy Ribeiro, a de que as identidades indígenas estavam esmaecendo. Essa pluralidade de línguas, de culturas, de modo de pensar o mundo, cosmovisões, eles já tinham dado de barato que isso acabou. Que agora a gente tinha era índios aculturados. Teve um ministro na ditadura que se referiu a Mário Juruna dizendo que ele era um aculturado exótico. Se você não conhece o Mário Juruna, na década de 70 ele ficou famoso por andar para cima e para baixo em Brasília com um gravador, para registrar as falas dos parlamentares e dos funcionários públicos em geral. A ideia dele era usar essa tecnologia para gravar o que eles diziam e poder cobrar depois. Em 82, o Mário Juruna se tornou o primeiro deputado federal indígena eleito no Brasil. E pouco tempo depois disso, o Ailton pegou um gravador também. Mas não era para gravar brancos. Era para um motivo totalmente diferente. Quando se anunciou a reabertura, saindo da ditadura, para obter eleições, teve uma grande movimentação. Partidos políticos estavam surgindo. Os movimentos sociais estavam fervilhando. Era uma atividade social intensa que sugere que se alguém tivesse ideias potentes e transformadoras, estava na hora dela acontecer. Foram muitas as iniciativas que estavam surgindo.
Foram muitos os momentos que marcaram essa primavera do movimento indígena. Mas tem uma história que eu gosto particularmente. A Universidade de São Paulo, ela tinha uma emissora. A maior parte do dia ela ficava tocando música clássica e o novo reitor decidiu anunciar que ia mudar toda a programação da rádio da Universidade de São Paulo, abrindo uma chamada para que instituições públicas e movimento social pudessem propor pautas. Eu e meus colegas falamos, está na hora do movimento indígena se anunciar. A gente não pode ficar escondido o tempo inteiro. Aí a gente fez uma proposta que eu acho que alguns de nós fez aquela proposta mais por provocação. Tipo assim, vamos ver se cola. A gente fez a proposta, avançaram as conversações e a gente foi admitido para fazer de graça um programa para a Rádio Universidade de São Paulo. Foi assim que nasceu o programa de rádio que eu estudei no meu TCC. Durante 4 anos consecutivos, a gente fez o programa de índio. Esse nome é maravilhoso, né? A Rádio Universidade de São Paulo apresenta Programa de Índio. E a gente decidiu que a linha editorial da gente era o seguinte: uma entrevista com uma ou mais lideranças indígenas, música indígena e algumas notícias sobre o que estava acontecendo, ataques, violências, invasões contra os territórios indígenas que não saíam em lugar nenhum na imprensa brasileira. Que era uma imprensa que estava drogada pela ditadura, continuavam chapados pela ditadura. Então éramos nós que tínhamos que gritar. Inicialmente, éramos eu e o Álvaro Tucano que deveríamos fazer a abertura no estúdio de todas as entrevistas. Só que o Álvaro não vivia, não parava lá em São Paulo. E eu acabei virando o rosto, a voz do programa de índio. O Ailton era o apresentador do programa, mas a voz dele não era a única, claro. E curiosamente, né, fofoca, eu estava no corredor da rádio procurando alguém para fazer essa locução. A Rádio Universidade de São Paulo passa o William Bonner, que se chamava William Bonnerman, o jovem, bonitinho, 20 e poucos anos, e ele passa no corredor. Aí eu catei ele e falei, vem cá, eu tô precisando de alguém para fazer a locução, para fazer a chamada do programa de índio. Senta ali, empurrei ele para dentro do estúdio, ele sentou, eu falei, o texto é esse aqui. E dei o texto para ele. Então eu brinco, eu costumo dizer que eu dei o primeiro emprego pro William Bonner. Se vocês abrirem o programa de índio, vocês vão ouvir o William Bonner falando. E as flautas lindas, são as flautas Oetê, as flautas Suruí. E lindos. E a gente sabe como é difícil ter acervo de rádio preservado no Brasil. Que dirá de rádio independente universitária? Mas o programa de índio tem um acervo imenso, graças ao trabalho da Ângela Papiani. Ela desenvolveu o programa junto com Ailton. Eles eram casados na época. E a produtora dela, a Icorê, guardou e digitalizou muitas das transmissões. Tem mais de 150 edições no site da Icorê hoje. Um pequeno milagre sonoro. Então aí vai a aberturinha do programa na voz do Bonner, que eu sei que você tá doido pra ouvir. A Rádio USP apresenta Programa de Índio. Um trabalho do Núcleo de Cultura da União das Nações Indígenas. No meu TCC, eu defendi que foi através do programa de índio, o primeiro programa de rádio indígena do país, que o Ailton encontrou a voz dele. Boa noite, ouvinte. Esse é ele no programa de estreia em junho de 85. Eu sou Ailton, sou filho de uma pequena nação Krenak, que habita a região do Vale do Rio Doce, na fronteira do estado de Minas Gerais com o Espírito Santo. O programa de índio nasceu como um espaço para vários povos se comunicarem, para acomodar e juntar várias culturas num palco nacional, em prol de uma única causa.
Vamos buscar uma maneira de estar trazendo sempre aqui algum parente, algum índio que esteja ou de passagem por São Paulo, ou através de entrevistas feitas nas aldeias, trazer um pouco da cultura indígena, um pouco da realidade dos povos indígenas para essa população urbana, que tem muito pouca informação sobre o nosso povo. É uma tentativa nossa de nos aproximarmos, de diminuir essa distância e de fazer com que nós possamos viver, na medida que conhecermos cada um mais a cultura do outro, vivemos em paz. Existe algum... De largada, o acordo que eles fizeram com a Rádio USP era de que eles iam poder falar nos próprios termos deles. Era para ser um programa de índio mesmo. Eles têm todas as rádios deles, nós só temos essa. Nós somos uma fagulha no meio desse incêndio todo. Então nós não vamos trazer eles para cá para ficar falando aqui. A rádio era da USP, mas o programa não passava só em São Paulo. Ele era retransmitido também para a radiodifusora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para a radiodifusora de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A rádio foi a ferramenta mais próxima que nós nos utilizamos para mobilizar também internamente isso que são índios em movimento. Nós pegávamos cada programa e reproduzíamos o programa inteiro numa fita cassete. E chegamos a despachar pelo correio 600 endereços de aldeias indígenas no Brasil. O Nordeste, a Amazônia, no Sudeste, no Sul. A gente conseguiu fazer um tremendo barulho com muito pouca ferramenta. Tinha depoimentos, tinha denúncias. A situação do Parque do Ariponã é extremamente absurda. Apesar do governo contar com recursos vindos do programa Polo Noroeste, na ordem de aproximadamente 6 milhões de dólares, essa população está morrendo. Tinha denúncia com humor também. Por exemplo, eles davam o troféu John Wayne para os maiores ofensores contra os povos indígenas no Brasil. O ministro do Interior, Ronaldo Costa Couto, é um grande concorrente para o troféu John Wayne no ano de 1985. É capaz que Mário Andreasa vai sentir inveja do tempo em que ele era o grande ganhador desse troféu, barbarizando com os índios, abrindo Transamazônica, botando hidrelétrica, fechando hidrelétrica e matando o índio adoidado. Mas o foco do programa era sempre trazer vozes indígenas. Ele foi uma experiência também formativa para quem estava, por exemplo, lá no Rio Solimões. Eu me lembro dos parentes Ticuna devolvendo para mim o sentimento deles com relação a existir um programa de rádio no Sudeste que tocava a música deles, que botava eles no ar falando a língua deles. Eu recebia gravações que vinham das aldeias no idioma, podia ser desde Chavante, ou Ticuna, ou Yanomami. Eu tinha já essa coisa de querer botar a diversidade linguística como pauta. Esse que está falando aí é Penon. É um líder da nação Craô e que ele está expressando nessa fala aí a importância do coiré, a necessidade de que o coiré esteja relacionado com o cotidiano e com a vida no CRIM. O CRIM é a aldeia Craô, é o centro da aldeia, é o centro da vida do povo Craô. O programa de índio entrou no ar em junho de 85, né? E no ano seguinte, começou a campanha para eleger os deputados constituintes. A União das Nações Indígenas propôs que fosse nomeada uma bancada indígena separada que nem precisasse concorrer na campanha geral. Mesmo o movimento indígena está entrando nessa constituinte? Tem um documentário da época chamado Da Uni para a ONU, em que o Ailton fala sobre isso. Então, eu acho o seguinte, que é fundamental que índios estejam presentes nessa Assembleia, que estejam presentes nessa Constituinte. Não porque é Nova República ou Velha República, mas porque é um direito nosso. É um direito nosso que historicamente tem sido desrespeitado. Nós reivindicamos um número de cadeiras nessa Assembleia Nacional Constituinte que permita à população indígena estar representada sem concorrer às eleições gerais, porque seria injusto exigir que um povo de cultura diferenciada,
de estágio político e econômico totalmente diverso do conjunto da sociedade brasileira, viesse concorrer com parlamentares escolados, que vão ter aí à sua disposição bilhões de cruzeiros para fazer suas campanhas, você vai concorrer com um índio? No fim, a proposta da UNI não foi aceita. Foram 8 candidatos indígenas concorrendo no país todo, a maior parte pelo PT. Se encerra essa semana a contagem dos votos nas eleições gerais e provavelmente nós teremos grande dificuldade de confirmar deputados indígenas. Vamos contar, portanto, com um período difícil de participação e de expressão da vontade das comunidades indígenas no Congresso Nacional. Álvaro Tucano, Mário Juruna, Biraci Auanauá, Reinaldo Ticuna, Idiaruri Carajá, Marcos Terena, Augusto Chavante, Gilberto Macuxi. Nenhum candidato indígena se elegeu. Vamos só relembrar o que estava em jogo nesse debate, porque era muita coisa. Na Constituinte, os direitos indígenas, como todos os direitos, aliás, estavam em pauta e em perigo. E agora, sem nenhum representante. Dá para dizer que toda a legislação até ali compartilhava daquela mesma ideia que eu falei lá no começo. Nas 2 primeiras constituições do Brasil, não tinha nenhuma linha sobre as populações indígenas. A primeira que tocou no assunto foi só em 1934. E aí, ela falava sobre a incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. Silvícolas, aqueles que vêm das selvas, que deveriam ser incorporados à comunhão nacional. Ou seja, a ideia era que as culturas indígenas iam ser absorvidas e dissolvidas até não existirem mais. Até não ter mais índio no Brasil. E na hora que isso acontecesse, ou na hora em que o Estado julgava que isso tivesse acontecido, qualquer direito sobre as terras indígenas ia deixar de existir também. Essa, de novo, não era uma ideia nova da Constituição de 34. Ela está por trás de todo e qualquer movimento de ocupação do Brasil com origens lá em Cabral. Só que na altura da Constituinte, o CEDI já tinha descoberto que esse projeto, que já estava dado como ganho fazia tempo, não tinha dado tão certo assim. Aqui de novo o Beto Ricardo. A questão central é o seguinte: se os índios vão permanecer, não se justifica mais tratá-los como portadores de direitos provisórios. As constituições anteriores, o que perpassa é a premissa de que os índios vão desaparecer. E se eles vão desaparecer, não tem por que você consagrar direitos permanentes para uma população que vai desaparecer. É tão simples quanto isso. O levantamento que começou naquele abecedário do Beto marcou presença na Constituinte. Naquela altura, ela já tinha virado o projeto Povos Indígenas no Brasil. Não do Brasil, mas no Brasil. Nós temos aqui o Carlos Alberto Ricardo, que é do Centro Ecumênico de Documentação, CEDI, que trabalha na coordenação de um programa sobre levantamento de populações indígenas no Brasil. Eles estiveram todo o período de 86 acompanhando essa discussão acerca de índios constituintes e vão estar no período de 87 trabalhando na coordenação dessa campanha. A gente tem que, de alguma maneira, cair na real e reconhecer que a composição mesma desse Congresso Constituinte é uma constituinte francamente conservadora. Ou seja, quem está contra está articulado, sabe o que quer, tem proposta. Quem está a favor tem uma simpatia muito genérica, porque a questão indígena é uma coisa muito distante, numa ordem de prioridade subordinada a outras grandes questões nacionais. O desafio era esse: articular propostas e partir para o ataque na Constituinte. Tirar a questão indígena de segundo plano. E eles estavam remando contra uma maré bem forte. Teve uma campanha na imprensa, sobretudo no jornal Estado de São Paulo, que tentou pintar qualquer defesa de nações indígenas como uma ameaça à soberania brasileira. Teve até uma CPI para investigar o CIMI, que supostamente estaria no meio de um complô para usar os índios para entregar minério para estrangeiros. E ainda teve isso aqui. Então, o capítulo dos índios, de um dia para o outro, da noite, ele foi suprimido. Suprimido. Os caras chegaram lá e cortaram e jogaram fora, entendeu? Num dado momento, parecia que a novíssima Constituição brasileira,
a Constituição da Redemocratização, a Constituição Cidadã, no que dizia respeito aos indígenas, ela ia ter uma redação mais retrógrada do que a Constituição de 34. Tinha muitos manifestantes indígenas acampados do lado de fora do Congresso, mas nenhum representante dentro. Só que ainda tinha uma ferramenta que dava para usar: uma emenda popular. Há 2 meses, nós estamos colhendo assinatura em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul à Amazônia, colhendo assinaturas do povo brasileiro para apresentar ao Congresso Nacional. Essa emenda tem a importância... Esse é o Ailton, numa gravação especial do Programa de Índio, direto da Praça da Sé, em agosto de 1987. A emenda era uma proposta da UNI que ia garantir direitos permanentes para os povos indígenas no Brasil, para garantir que eles pudessem continuar sendo povos indígenas no Brasil. Nós estamos aqui, os senhores estão parados aqui e vão analisar comigo se vocês querem participar dessa luta ou se vocês querem matar índio. Se vocês querem matar índio, tá aí uma faca. E esse é um ator de um grupo de teatro de rua que estava ali, um tal de Cachoeira, que colocou a disputa em termos bem dramáticos. Quem quiser a faca, é só pegar com a menina e vir matar índio. Quem quiser salvar o índio, tem que assinar a proposta da Constituinte. Tiver com o título de eleitor aí, é só pegar e assinar a proposta. No mês seguinte, aconteceu uma cena que você deve conhecer. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa. O Ailton tomou a tribuna como representante da UNI, da bancada que foi impedida de estar ali. E enquanto ele falava, ele ia pintando a cara de preto em sinal de luto e de luta. Essa cena ficou famosa, e eu já vi muita gente comentando que o que ele passa no rosto era tintura de genipapo. Mas ali, na hora, o Ailton não tinha genipapo à mão. Então, no lugar do genipapo, o que ele passou foi delineador, de maquiagem mesmo, de cílio. Ele me contou que as secretárias todas do Congresso se juntaram para doar, e ele juntou tudo num potinho para a hora da manifestação. A imagem é ainda mais impactante porque o Ailton está vestido um terno branco impecável. No livro de memórias do Beto Ricardo, ele conta que a gravata branca de crochê era dele e que o paletó era do Márcio Santilli, um dos maiores articuladores das pautas indígenas na Constituinte. Luta também é sobre imagem e sobre improviso. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Tem mais um detalhe que eu só soube muito recentemente. É que o Ailton estava discursando para um congresso praticamente vazio. Não tinha quase ninguém vendo aquele protesto, ouvindo aquelas palavras enquanto ele falava. Mas tinha uma câmera. Se naquele momento eu falava só para aquela, digamos, pequena audiência, o efeito borboleta daquele momento, ele eclodiu aquele auditório. A luta não acabou ali. Ainda teve muitas idas e voltas, com a articulação de muitas organizações ao longo de muitos meses. Mas a imagem que ficou foi essa do Ailton. Apesar de toda a violência com que o Congresso brasileiro, o parlamento, atua para rasgar aquele capítulo, ele está lá. A história, ela não vai ter como fazer sumir, desaparecer esse registro de que os povos indígenas cravaram no contrato do Estado brasileiro um compromisso onde os direitos não são um pedido, mas eles são uma declaração de direitos. E o contrato que os povos indígenas cravaram na Constituição de 88 foi o reconhecimento dos direitos originários, dos direitos ancestrais que antecedem o próprio Estado brasileiro. Uma ideia de direito consuetudinário,
Quer dizer, um direito originário, que não são eles que nos dão, mas que somos nós que declaramos. Eu me lembro que um grande chefe Chavante, Aniceto Chavante, ele tirava da orelha dele o brinco de madeira e passava ele no lábio assim e falava: essa é a minha identidade, e botava na orelha de novo. Quando ele era questionado sobre um documento, ele dizia: esse é meu documento. Então, esses anciãos, com a sua coragem, com a sua alteridade, eles inspiraram a minha geração a falar a mesma coisa com o Estado brasileiro, com as instituições nacionais e internacionais. Falar de um lugar onde a autoridade emana da ancestralidade. Dá para imaginar, claro, um mundo em que o resultado dessa luta fosse totalmente diferente. Os militares iam passar o mandato agora para os paisanos. E os paisanos eram desde banqueiros até latifundiários e todo tipo de capitalista oportunista. Essa gente toda que apostou no cassino da democracia, eles rodaram a roleta, jogaram a ficha e não prestaram atenção que a gente também estava jogando. Eu creio que foi um momento raro da história do nosso país, em que a gente conseguiu se inserir não como uma carta no baralho da integração, mas como uma reivindicação muito estranha de identidade, de diversidade, e conseguir pôr isso em letras dentro do capítulo da Constituinte, auxiliado por muitos parlamentares conservadores. Hoje a gente sabe que a Constituição não resolveu os problemas, as ameaças que os povos indígenas enfrentavam e enfrentam até hoje. Mas a partir da Constituição, os termos da disputa eram outros. Justamente porque aquela crença maligna, secular, ela saiu da mesa. A conversa mudou, né? Antes os índios eram percebidos como uma categoria transitória em extinção. Portanto, uma categoria em extinção não merece que se reconheça direitos permanentes. É uma contradição. Os índios estavam aí, os índios vão permanecer no futuro do Brasil, portanto... Esse de novo foi o Beto Ricardo. E em 1994, quando o CEDI se fragmentou em várias outras instituições, o Beto fez parte da fundação de uma delas, o ISA, o Instituto Socioambiental, que carregou para frente esse projeto de mapeamento dos povos indígenas do Brasil, que é feito até hoje. Esse mapeamento é dessas coisas tão fundamentais da nossa identidade como país que a gente nem imagina que elas um dia precisaram ser criadas. Hoje ele está lá, disponível no site do ISA, atualizado com frequência para quem precisar consultar. Mas naquele caldeirão da redemocratização do Brasil, ele dava concretude para uma revolução que estava dando a cara naquele momento. Tem uma formulação do Ailton que eu acho muito interessante. Ele diz que teve uma descoberta do Brasil pelos brancos em 1500 e depois uma descoberta do Brasil pelos índios nos anos 70 e 80. Nas palavras dele, os índios descobriram que, apesar deles serem simbolicamente os donos do Brasil, eles não têm lugar nenhum para viver nesse país. Terão que fazer esse lugar existir dia a dia, expressando sua visão de mundo, sua potência como seres humanos, sua pluralidade, sua vontade de ser e viver. Essa história que eu estou contando podia acabar aqui, mas eu queria pedir licença para trazer um novo personagem, porque talvez até seja uma outra história, mas que corre junto com essa. Eu lembro do Tim Maia. O Tim Maia fala tudo e tudo, nada é nada. Vamos fazer agora? Alô, Vitória Régia. Ô maestro, tá desafinado. Aumenta o som, desliga o som. Cadê o retorno? Esse é o Max Suara. É legal esse nome. Cadiuel e Terena, Pantanal do Mato Grosso. E o Max Suara é o meu pai. Bora. O que você quer fazer, Fred? Nada.
Hoje, meu pai trabalha com plantas medicinais, plantas que curam. Eu faço exposição de produto da floresta, assim, itinerante em praças. Eu trabalho com a história, eu dou minha palestra, compro meu produto. Quem tem intuição, que está sentindo a minha palestra. Eu quero. Uma vez eu chamei ele de raizeiro e ele disse: "Não sou raizeiro, sou um pajé espiritual da selva de pedras." E o camarada falou: olha... Mas tem um apelido que ele aceita: Você é o Forrest Gump. Tupiniquim, mas eu sou. Ouvindo as histórias da vida dele, às vezes parece que, pelo menos nos anos 80, ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele estava se reunindo com Sarney e com Davi Kopenawa. Estava brigando junto com Raoni num protesto na BR-080. Estava marchando com Chico Mendes logo antes da morte dele. E tem o lado Hollywood também. Ao longo da nossa entrevista, ele conseguiu citar encontros pessoais com 3 ganhadores do Oscar. Estava com Robert De Niro, eu estava com Ridley Scott, que eu conhecia grande figura, pessoalmente, o Robin Williams. Já já eu te conto como ele foi virando um Forrest Gump. O meu pai nasceu em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, mas saiu muito novo de lá. Numa entrevista que ele deu muito tempo atrás, ele disse que era fascinado com o trem que passava pela cidade. Era o noroeste do Brasil, que ia de Bauru, no interior de São Paulo, até Corumbá, na fronteira com a Bolívia. Um dia, ele resolveu pegar o trem até o final da linha. Ele conheceu a Bolívia, depois conheceu São Paulo e nunca mais parou de rodar pelo país. Na verdade, eu não sei se foi bem assim. As histórias do meu pai são ótimas, mas elas mudam sempre. Talvez para não ficar chato, nem para quem escuta, nem para ele que está contando. Ele sempre teve esse dom da palavra. Bom, fato é que em algum momento dessas andanças ele chegou no Rio, no começo dos anos 80. E não demorou para ele ser chamado para falar na televisão. Era para o Dia do Índio daquele ano, uma edição especial do programa O Povo na TV, no SBT. Parece que não sobrou quase nenhuma gravação desse programa, então não dá para saber o que é que meu pai falou lá. Mas depois da gravação, um cara chamou ele de lado. E eu tenho um programa na rádio chamado Show da Tarde, de 2 às 6. E eu vou convidar você para falar sobre o conhecimento de produtos da floresta, chamado Medicina Man, o homem da medicina da floresta. O cara queria fazer tipo um Disque Pajé no programa dele na Rádio Tupi. E o meu pai pensou, por que não? Segundo ele, dali em diante, a maior parte dos telefonemas do programa vinham para ele. Eu também não tenho como provar, porque, ao contrário do programa de índio, o acervo do Show da Tarde não sobreviveu para contar a história. Mas ele lembra como se fosse hoje. Aí tinha gente que ligava com dor de dente, dor de cabeça, com diabetes. Eu falei, caramba... Eu, tipo assim, virei um pai de santo virtual. Foi nesses trabalhos na Tupi que meu pai foi conhecendo gente do meio artístico. E nos corredores da rádio, ele recebeu outro convite, que ia acabar mudando o rumo da vida dele. A Zezé Mota chamou ele para fazer parte da produção de um filme novo do Cacá Diegues, O Quilombo. E dali em diante, ele virou tipo um consultor para os filmes que tinham personagens indígenas. Até que um dia ele foi chamado para fazer um papel ele mesmo. Aliás, foi por indicação da antropóloga Berta Ribeiro. Esse filme, nada é por acaso. O meu pai não é só um pajé espiritual da selva de pedras. Ele também foi o primeiro ator indígena a estrelar um filme brasileiro. Bem, essa semana nós tivemos aqui em São Paulo o lançamento do filme Avaeté, de Zelito Viana, com o nosso parente Maxuara Cadiuel, Hugo Carvana, Renata Sorrá e muitos outros atores já assim conhecidos do público brasileiro. Tá aí o programa de índio de novo. O meu pai e o Ailton se conheceram justamente nesse lançamento em São Paulo e viraram amigos quase que imediatamente. Quem faz a pergunta para o Ailton naquele documentário sobre a Uni, aliás, é ele. O movimento indígena está entrando nessa constituinte?
O meu pai passou a aparecer no programa de índio com uma certa frequência. Maxuara, o filme Avaeté, vocês fizeram parte desse filme na aldeia dos índios Riquibatça, no Mato Grosso. Exatamente, Ailton. A gente ficou 70 dias filmando nessa reserva, a comunidade indígena Riquibatça, e o pessoal, eu acho que o trabalho ficou mais rico, né? O trabalho ficou muito realista. Se você for olhar o elenco do filme, além do meu pai, só tem peixe grande. Mas nessa edição do programa de índio em que meu pai foi dar a entrevista, ele e o Ailton já estavam reclamando sobre a falta de divulgação dele. E ficou em cartaz praticamente 15 dias. Quer dizer, a divulgação foi péssima, o trabalho foi assim excelente, mas a divulgação foi muito atrasada, quer dizer... Ou seja, você provavelmente não ouviu falar do filme Avaeté, mas ele conta uma história importante. Avaeté é um filme que, embora seja ficção, ele é inteirinho construído sobre um episódio que ocorreu com os nossos parentes Cinta Larga, na região do Mato Grosso. A história que inspirou o filme aconteceu no final de 1963, no noroeste do Mato Grosso. Naquele tempo, os Cinta Larga estavam sendo encurralados, atacados, numa tentativa de tomar a terra deles. Chegou até avião sobrevoando as aldeias jogando dinamite. E numa investida, uma expedição de pistoleiros matou praticamente uma aldeia inteira. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre do Paralelo 11. O começo do Avaeté mostra uma manhã bem tranquila, numa aldeia. Mães e pais cuidando dos filhos, meninos escalando árvores, o pessoal cozinhando, tecendo, conversando, tocando música. E aí um avião vem vindo. Primeiro, eles jogam explosivos, incendiando a aldeia. Depois, eles sobrevoam a clareira atirando do avião. E os pistoleiros vão caçando os sobreviventes, matando de jeitos cada vez mais cruéis. A sequência é muito difícil de assistir. Nós vamos mesmo matar índio, porra! E é ainda mais porque ela foi diretamente inspirada em detalhes do Massacre do Paralelo 11 retirados do Relatório Figueiredo, um documento produzido pela ditadura que documentou esse e outros crimes contra povos indígenas. No filme, só um menino sobrevive à chacina. E ele é adotado pelo personagem do Hugo Carvana, que era o cozinheiro da expedição e não sabia que o massacre era justamente o objetivo da expedição. Você é magrinho, mas é pesado, hein, menino? Porra. O menino, o sobrevivente, se chama Avá. E, resumindo bem o filme, o Avá cresce, aprende português e resolve ir para a cidade grande para se vingar. O título completo do filme, aliás, é Avaeté, Semente da Vingança. E quem faz o Avá adulto é o meu pai, Maxuara Cadiuel. No final do filme, tem uma sequência de cenas intercaladas. Num plano, está a Renata Sorrá, que é uma jornalista que vai para a TV denunciar a violência contra os povos indígenas. Até quando que as pessoas vão pagar por crimes que não cometeram, enquanto os verdadeiros culpados permanecem impunes? Até quando? Até quando, meu Deus? Não corta não, segura, não corta. E no outro, tá o Avá, que tá indo matar o líder da expedição que massacrou o povo dele. Não tem tantos filmes nacionais em que os indígenas são vingadores. Acho que é uma ideia que deve assustar. Porque se fosse olho por olho, dente por dente, a coisa ia ficar feia no Brasil. Na vida real, o seringalista que encomendou o ataque ao Cinta Larga, no massacre do Paralelo 11, morreu de velho. E o menininho que seria o Avá morreu assassinado. Meu pai disse que quando ele estava filmando Avaeté, ele não entendia que aquilo era baseado na realidade. Depois eu entendi que o Zelito me deu um livro para ler e mostrou a foto da Índia cortada no meio. Eu falei, Zelito, isso não é filme, cara.
Você está falando uma coisa real. Acho que nem precisava dizer, mas o massacre do Paralelo 11 faz parte daquele contexto do desaparecimento, entre aspas, dos índios no Brasil. Nunca foi um fenômeno natural. Sempre foi um genocídio deliberado. Um projeto que, quando não é perpetrado pelo Estado, é feito com a conivência dele. É um genocídio contínuo que luta para ser reconhecido. O filme, o Abaeté, faz parte disso. O Zé me disse assim, Maxwara, um cinema maior do mundo que eu vi foi Moscou. 7.000 pessoas de público numa sala de projeção, você foi aplaudir de em pé. Na memória do meu pai, os aplausos em Moscou estão lado a lado com o dia em que ele foi visitar uma aldeia caiapó. Quando eu desci do avião na aldeia, todo o pessoal que me viu chorou. Criança, velho, idoso, não sei o quê. E saíram cantando. Eu não entendi nada daquilo. É que eles tinham visto o filme e, segundo ele, estavam muito emocionados de conhecer esse grande herói vingador. Meu pai disse que o pessoal ficou procurando no corpo dele a marca do tiro que o Avá levou no filme. Os filmes têm esse poder, né? Uma das histórias que meu pai sempre conta é de como ele soube que ia ser a estrela de Abaeté. Eu nem conhecia Zelito Viana. Eu estava num outro filme que era com John Borman, Floresta Esmeralda, estava em Belém do Pará, filmando, quando o José Posse Neto, que é um grande diretor de teatro, ele falou, Maxwara, eu não sabia que você era famoso. Eu falei, Posse, famoso nada, eu tô com fome, porra, cara. Eu tô na fila aqui do lanche. Aí ele abriu o jornal e falou, você é o ator principal do filme Abaeté. Leia aqui e me dá um abraço, parabéns. Eu não levei a sério, não acreditei. Até hoje, tudo que acontece na minha vida, eu não acredito. Ele contou essa história no programa de índio também. Parabéns, Maxwara, você... Eu falei... Naquele dia eu não comi mais, deu nervoso, tá? Me deu uma cólica danada, não conseguia comer mais nada, né? Aí do filme tudo bem, aí fiquei pensando, dessa vez eu fico rico, a artista fica rico, então eu vou ficar rico, caí do cavalo. Você ficou rico? Fiquei rico de dívidas. Meu pai ficou bem conhecido, sobretudo no mundo do cinema, mas não ficou famoso nem rico. Logo depois de Abaeté, ele fez um papel pequeno em Quarupi, do Rui Guerra, contracenando com a Cláudia Raia. Ele fez também um filme dos Trapalhões. Mas a irrealidade dessa nova vida acabou pegando ele no contrapé, e ele foi se perdendo. Ele disse para mim uma vez que ele ficou tão deslumbrado com o sucesso que ele chegou a esquecer quem ele era. O Idjahuri é a única pessoa que está tentando me entender, mas ele não entendeu ainda. Ele não sabe se eu sou tartaruga ou jabuti. Eu escrevi o meu TCC sobre o programa de índio, mas eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre o meu pai. Acho que o senhor é talvez o maior personagem, não é porque é meu pai, eu acho que você é um personagem que a vida fez, né? Que a natureza. Meus pais se conheceram em 89, numa festinha no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. Meu pai já tinha feito Abaeté, já tinha muitos amigos da classe artística e morava no Rio. Minha mãe, Isabela Ascar, tinha acabado de abandonar a carreira de bailarina e estava cursando letras. Eles tiveram um relacionamento curto e ela engravidou de mim. E foi ela quem me criou. Meu pai sugeriu Idjahuri, como homenagem ao Idjahuri Carajá, um daqueles candidatos indígenas a constituinte, amigo dele que nunca cheguei a conhecer. Crescendo com esse nome e com um pai que me visitava de vez em quando, às vezes eu me pegava imaginando como deviam ser os índios. Em algum momento, fiquei com a vaga impressão de que talvez meu pai fosse um cacique. Eu sabia que ele era ator, tinha feito filmes, mas eu nunca consegui achar esses filmes para assistir. A partir dos meus 13 anos, comecei a conhecer ele melhor, a passar mais tempo com ele. E eu já tinha 18 quando eu conheci a mãe dele, a minha avó Margarida. Junto com ela, eu conheci a nossa aldeia
os nossos parentes e o nosso território tradicional, do povo Terena, no Mato Grosso do Sul. Essa minha busca pelas minhas raízes e pela minha ancestralidade foi conduzindo o meu caminho. Mais tarde, eu acabei me enveredando pela antropologia. E fui convidado também para ser correspondente no Rio de Janeiro da Rádio Iandê, a primeira rádio web indígena do Brasil, que foi diretamente inspirada pelo programa de índio. Eu fui olhando para trás, para andar para frente, para entender de onde eu vim. Mas a minha visão, como diz o meu amigo Davi Copenau Yanomami, eu sou índio, eu nunca vou deixar de ser índio. Esse depoimento do meu pai que você está ouvindo aqui, a gente gravou em março de 2024. Ele tem feito mais filmes nos últimos anos, sobretudo com o Neville da Almeida. Mas quando a gente gravou com ele estava fazendo a novela das 9, Renascer. O personagem dele era o Chico das Mortes. Que é uma sombra, que ele perambula, mas não é nada. Ele anda perdido assim, mas ele é o que ele acha que é. Pela primeira vez em quase 40 anos de carreira, o meu pai não estava fazendo um personagem indígena. Esse personagem, assim, não tem nada a ver com índio, não tem nada a ver da história toda, eu acho. O Chico é um velho matador que morre do coração logo depois da filha dele se casar com um outro assassino de aluguel. Você casa com a minha filha, com a minha bênção, depois que trazer aqui a cabeça do maldito que encomendou a alma do seu Zé Inocêncio. Quem fez esse papel na primeira versão da novela foi o Grande Otelo, já no fim da vida. Outro ator que foi pioneiro no cinema brasileiro e que também sofreu as consequências disso. Desse eu não quero ouvir mais nada. Tem cheiro de morte. O Chico é um teimoso. Ele morre na solidão. Meu pai também é um teimoso, pro bem e pro mal. Tem hora que eu sinto que eu é que tenho que ser o pai dele. Mas nos últimos anos, eu tenho me dedicado a entender ele, a construir essa relação, a tecer esse tecido entre a gente. Quando você começa a costurar uma roupa, você pega uma agulha, pega a linha, então você tem que entender onde é que começa a ponta e onde é que termina a outra. Tem uma frase bonita do meu pai numa entrevista ao programa de índio, logo depois do lançamento do Avaeté. Quem tem uma força de vontade, como a gente tem, né, de sobreviver até 85, como já não era para a gente restar nenhum índio no mundo, aliás, no Brasil, a gente suportou essa vida, então eu acho que a gente vai suportar correr atrás dessa luta. O programa de índio deixou de ser transmitido em 1990, mas as falas dele continuaram a ecoar por muito tempo. Lembra que os programas eram gravados em fitas e mandados para a aldeia Brasil afora? O Ailton contou que muitos anos depois do fim do programa, chegou até ele uma história. Um conhecido dele foi numa aldeia e ele já não lembra quando. Depois, alguém chega numa aldeia, a fita cassete está tocando e a pessoa fala: vocês têm esse programa? Aí ele fala: a gente tem uma fita cassete que vocês mandavam pra gente e a gente guarda ela, tá aqui, ó. A hora que a gente quer, a gente põe ali e toca de novo. Olha a duração da experiência. Uma fita cassete que foi mandada em 86, 88, 87 para a aldeia, tá viva num acervo em algum lugar, em alguma aldeia, onde o pessoal toca o programa de índio. É tipo assim: essa é para tocar no rádio, essa é para tocar no rádio. Eu acho que ajudou na minha formação ampla a experiência do programa de índio, mas ele também ajudou a uma constelação de pessoas vivendo em aldeias Craô, Ticuna, Macuxi, Suruí, Guarani, Terena, Caingangue, a se espelharem, a olhar e dizer: tem um programa de rádio que tem a coragem de se autonomear programa de índio.
Quer dizer, a gente tirou essa expressão do lugar pejorativo. Ah, isso é um programa de índio. Quer ir na praia quando chove, sei lá. A gente resgatou a poética da expressão. Diante das mudanças climáticas e dessa desordem ecológica que o planeta vive, programa de índio pode ser uma das janelas de percepção de outros mundos. Programa de índio é a melhor coisa que alguém pode fazer. O Ailton me contou uma história do meu pai que resume um pouco tudo isso que a gente está falando. O Maxuara, com 20 e poucos anos, ele derrubava quarteirão, né? Andava na areia, parecia que ele estava na passarela. Numa dessas, ele estava numa manhã dessas por Ipanema, e uma mamãe, tipo Garota de Ipanema, andando com o filhinho, dá de cara com o Maxuara na praia. Aí ela chama a atenção do filhinho dela e fala assim: olha, filhinho, um índio. E os dois vão abordar o Maxuara. E chega perto do Maxuara e ela fala: ele nunca viu um índio. Aí o Maxuara fala assim: oi, garotinho. Aí ele grita assim: nossa, ele fala! Um índio que fala. Um índio que consegue contar a própria história nos seus próprios termos. Quer dizer, é gente. Ele é uma pessoa. Quero agradecer ao Maxuara por ter feito aqui esse programa junto comigo. Obrigado, Maxuara. Muito obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Bye bye e até a próxima, né, meu? Esse foi o Idjahuri Terena. Essa história foi produzida com apoio do Instituto Socioambiental, o ISA. Há 30 anos, o ISA trata meio ambiente e pessoas de forma integrada e luta em defesa dos direitos de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comunidades tradicionais nos corredores de Brasília, nas aldeias e nas comunidades. Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. Você já sabe, no site da Rádio Novelo tem sempre material extra dos episódios aqui do Apresenta, e no post desse episódio tem o link para o acervo do Programa de Índio, do Ailton Krenak, e para o Avaité, o filme dirigido pelo Zelito Viana com o Maxuara Cadiwell. Lembrando que a gente está no Instagram e no Twitter, no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Dá para deixar um comentário sobre o episódio tanto nas nossas redes, quanto na Apple, quanto no Spotify. Para falar com a gente, é só marcar a gente nas redes ou mandar e-mail para o apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A Natália Silva é editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Sara Zolbel, a Carol Pires, a Bárbara Rubira e a Carolina Moraes. A Ashley Calvo é produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Ana Rita Cunha. A montagem e desenho de som é da Mariana Leão. A mixagem é da Bia Guimarães e da Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Arthur Kunz e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Nossa coordenadora executiva é a Lara Martins e a nossa estagiária é a Isabel de Santana. Obrigada e até a semana que vem. Alô, Baixada Fluminense. Nós estamos aqui nesse broadcasting, a sua broadcasting, e hoje nós temos pão de queijo e um café maravilhoso também. Estamos começando o programa de índio.